Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu quero falar exatamente sobre autoconfiança. Tem uma coisa que o Joel J fala bastante, né? E eu gosto muito, sabe, quando ele traz isso, porque realmente ele se embasou em conhecimentos e em muitos anos de experiência. E como terapeuta, né, como mentor, eu também vivencio isso, né, como profissional de psicologia na prática, que é o quê? A autoconfiança, ela é uma coisa que ela não começa dentro da gente. A gente não nasce, né, autoconfiante. A gente vai conquistando a autoconfiança conforme as pessoas depositam na gente a confiança. E como que elas depositam? Dizendo que nós somos capazes, incentivando quando a gente está passando por desafios, ao invés, né, de nos desmotivar, ou ao invés de fazer por nós. Então, a autoconfiança, ela é uma experiência que ela é depositada. E depois que ela é depositada uma certa quantidade, ali algo começa a acontecer que ela começa por si mesma internamente a se autogerir. É como se fosse um investimento, sabe? Quando a pessoa está lá colocando um dinheirinho no investimento e tal, e no início, né, o dinheiro que ela coloca não gera quase nada, então ela tem que ir colocando, mas chega um momento que, dependendo do montante que ela já tem lá dentro, o próprio giro daquilo, né, os juros daquilo já gera um montante que, se somado ali, faz aquilo ter um movimento de crescimento que começa a dar uns picos. E a autoconfiança ela é exatamente dessa forma. Quando a gente está no início da nossa vida, né, a gente precisa que alguém deposite em nós essa confiança, né, de fora para dentro. Então, as pessoas que a gente cresceu perto e muitos de nós, né, eu diria assim que a maioria de nós veio de famílias onde os adultos eles não estavam preparados para esse tipo de educação, para colocar autoconfiança dentro da gente. Eles estavam mais olhando talvez para as coisas que poderiam dar errado, alertando mais a gente dos perigos, dos riscos, dos problemas, das coisas que a gente poderia melhorar, do que a gente estava fazendo, né, na visão deles de errado. Então isso vai fazendo com que a maioria de nós, né, se tornem adultos com uma insegurança muito forte. Exatamente porque o que foi depositado dentro é cuidado, você está fazendo errado, presta atenção naquilo, porque não é desse jeito, entendeu? Olha para aquilo ali, porque aquilo é perigoso. Não sei quem faz melhor do que você, não sei quem é mais interessante que você, não sei quem é mais bonito que você, não sei quem é mais forte que você, não sei quem é mais inteligente que você. Então foi colocado tantas coisas contrárias, sabe, a uma autoconfiança, a uma confiança, que o adulto ele chega num ponto que ele realmente ele olha para si e ele fala: meu, eu não consigo confiar em mim. E isso é muito comum, tá? Isso é muito natural. Eu digo para vocês assim que, né, nos últimos anos a principal cura que eu tenho que fazer diariamente, né, é exatamente essa cura da autoconfiança, sabe? Todos os momentos assim que eu me pego assim não conseguindo colocar em prática um interesse, uma vontade, uma ideia positiva, é exatamente por conta de uma voz e de um sentimento interno, sabe, que fica fazendo com que eu desconfie, desacredite daquilo que eu preciso fazer. Sendo que todas as vezes que a gente vai fazer, todas as vezes que eu faço, né, eu vejo que, nossa, realmente, eu não sabia, eu até errei, mas não era assim tão, sabe, maluco quanto eu pensava que ia ser, não é tão, nossa, gigante quanto eu pensei que ia ser. Né? E na prática é isso que a gente vai concluindo, né? Que quando a gente vai experienciar, tem uma força, tem uma resistência interna que puxa a gente para trás, a gente tem que fazer muito esforço, né? Claro que dá para aprofundar e entender exatamente, né, quais são, né, os motivos por trás desse excesso de pressão, porque existem sim alguns motivos para esse excesso de pressão dessa força contrária, e algumas pessoas vivem menos ela do que outras, mas em algum momento da vida todos nós vamos viver uma força dessa muito intensa, né? E eu diria que uma pessoa que está num processo de se desafiar, de trilhar novos caminhos, de buscar um crescimento, ela vai estar passando por isso todas as semanas, né? De quem sabe, talvez, né? Quase todos os dias ou todos os dias. Uma pessoa que se desafia diariamente, ela vai estar encarando essa pressão diariamente. Uma pessoa que se desafia 3 vezes por semana vai estar passando por isso 3 vezes por semana. Uma pessoa que se desafia a cada 15 dias vai passar por isso a cada 15 dias. Não estamos imunes a isso, né? Faz parte da nossa experiência, mas é importante a gente entender que
esse excesso, né, de dúvidas, esse excesso de questionamentos que a gente tem é exatamente porque nos faltou na nossa infância, então, esse depósito de coisas positivas. Mas o objetivo não é dizer, sabe, que a nossa família sacaneou a gente, que a nossa família ela fez isso para atrapalhar a gente, para sabotar a gente. Era, na verdade, o que eles sabiam fazer, era o que eles tinham aprendido a fazer, era o que eles tinham de melhor a nos oferecer. Então, não adianta a gente ficar olhando para trás e culpando essas pessoas. O que a gente pode fazer agora é buscar estudar, ler e estar em ambientes, né, buscar estar perto de pessoas que incentivam a gente, pessoas que acreditam na gente. E quando eu falo acreditar, não é que a pessoa não vem dar um feedback falando que a gente está fazendo algo de errado, não é que ela não venha dar uma sugestão de melhoria, isso tudo é ok, mas é uma pessoa que além da sugestão, ela também incentiva, além da sugestão, ela também, sabe, apoia a gente, e isso é importante e fundamental. Só que um adulto que chega, né, nessa idade ali dos 30, né, dos 30 e tantos, sem essa autoconfiança, ele tá num ponto que às vezes ele não tem nem coragem, né, de se abrir para tentar, para receber o apoio de alguém, porque ele acha que ele já tinha que saber, ele se cobra já estar pronto. E aí quando ele se cobra isso, ele fica com medo de expressar e de mostrar para o mundo e para as pessoas que estão perto que ele ainda não é essa pessoa tão confiante. E com o medo de que as pessoas julguem ele, ou que as pessoas maltratem ele, ou que as pessoas desconsiderem, desvalorizem ele ou ela, esse adulto passa a não agir. E aí ele fica dando uma série de desculpas, uma série de justificativas exatamente para não agir, né? Mas no fundo, no fundo, no fundo, essa pessoa quer agir. Só que ela não sabe como, ela não sabe o primeiro passo, ela não sabe o que ela faz caso ela não consiga, e ela já tá cansada, sabe, de se sentir mal com ela mesma, ela já tá cansada, sabe, de se sentir frustrada, ela já tá cansada de se sentir a pessoa inadequada, quando, na verdade, o que está faltando ali é exatamente um apoio, uma rede de apoio e, claro, como eu disse, um estudo, sabe? Você está sempre lendo, sempre estudando, sempre buscando compreender melhor o seu perfil de personalidade, descobrir quais são os seus talentos, suas habilidades, entender mais sobre essa questão das autossabotagens, das emoções, porque quando a gente vai trazendo conhecimento e quando a gente vai se associando a uma rede de apoio, a pessoas que nos apoiam, a gente vai aprendendo que a gente pode, né, e que a gente vai precisar passar por um processo com bastante humildade, que é de tentar e de se expor, e que quando a gente se expor, a gente vai ter ali uma vozinha dizendo que vão rir da nossa cara, que vão menosprezar a gente, e pode até ter, né, um momento ou outro alguém que faça isso, né? A gente não pode dizer que isso não vai existir, porque a gente sabe que a vida é a vida, mas se a gente escolheu bem as pessoas que vão estar ao nosso lado, a gente vai ter pessoas que nos apoiem. E ao passar por esse processo, a gente vai aprendendo e percebendo que mesmo as pessoas que parecem ter muita confiança, elas têm momentos também de desconfiança, elas têm momentos de insegurança, só que elas se amparam tanto naquilo que elas estudaram, tanto na rede de apoio que elas têm, tanto na experiência das vezes anteriores, onde elas perceberam que mesmo quando elas não conseguiram, se elas continuarem, se elas buscaram apoio, no final elas sempre encontram uma forma de superar aquilo. Então, olhar para a autoconfiança, sabe, com esse olhar mais maduro, entendendo que, sim, nós desenvolvemos uma série de defesas para esconder do mundo de que nós estamos adultos e que temos insegurança. Mas entender que isso, na verdade, sabota a gente e que a gente precisa escolher bem quem são as pessoas que a gente vai ter por perto, escolher bem o conteúdo que a gente está consumindo para ver se ele está nos agregando, nos trazendo mais conhecimento sobre a gente, ou se esse conteúdo também só está distraindo a gente, fazendo a gente perder tempo para fugir da realidade que a gente tem medo de se expor e de não conseguir e de se frustrar novamente. E tá sempre consciente, sabe? De que assim, no dia a dia mesmo, a gente vai passar por muitos momentos de não conseguir. E lidar com a frustração também é uma habilidade que a gente vai precisar desenvolver. E se você não sabe como desenvolver isso, peça ajuda, procure um profissional, vá atrás de alguém que possa te ajudar a ressignificar crenças. Porque é um trabalho de ressignificar crenças, de ressignificar uma série de padrões, né, de pensamento, de sentimento e de comportamento que vai fazer com que você consiga aos poucos, né, porque não é de uma hora para outra, ir se transformando. E quanto mais você for nesse caminho, mais você vai perceber que você vai desenvolvendo a sua confiança interna, e conforme isso for acontecendo, é como aquela coisa do investimento. Vai chegar uma hora que você já vai estar num embalo suficiente que mesmo quando você tiver uns momentos que você cair ou que você se sentir inseguro ou insegura, ali rapidamente você vai, né, encontrar uma saída ou encontrar alguém ou se apoiar
ali em uma pessoa que pode te apoiar, que aceita te apoiar, que está a fim de te apoiar para que você consiga dar o próximo passo e sair dessa zona, né, de autossabotagem, dessa zona de medo, que é o grande risco. É a gente ficar na zona de autossabotagem, na zona de medo, travada, fingindo que está tudo bem, quando na verdade a gente está evitando a vida. E a vida, ela precisa, né, ser vivida, né? A vida, ela é boa para ser vivida. A vida vale a pena a ser vivida. Só que no dia a dia a gente vai ter que lidar então com esses processos. Se fez sentido para você, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, que você deixe seu like, seu comentário e que você também possa compartilhar esse vídeo. E aproveito aqui ao final para humildemente reverenciar e agradecer a Divina Consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente reverencio e agradeço a espiritualidade que nos acompanha, que nos auxilia, que nos guia, que nos guarda. Humildemente reverencio o seu superior e agradeço e reverencio o meu Senhor Shri Ganapati, minha Senhora Sarasvati, minha Senhora Mahalakshmi, minha Senhora Madurga, minha Senhora Mahakali, meu Senhor Shri Hanuman, meu Senhor Shri Bhagavan e meu Senhor Mahadeva. Minhas mais sérias e humildes reverências a todas as manifestações da Divina Consciência, Criadora de tudo que é. Muito obrigado.